Convido você, abra sua Bíblia comigo em Neemias, capítulo 5. Nós continuamos em nossa série de estudos em Neemias, capítulo 5, do versículo 7 até o versículo 12, um texto para a gente meditar nessa noite, um texto em que Neemias vai nos ensinar a importância de darmos um basta naquilo que é pecaminoso, naquilo que é prejudicial, naquilo que é mal em nossa vida. Mas hora menos hora, todos nós temos que dar um basta ou ajudar alguém a dar esse basta em condutas que contrariem o amor gracioso de Deus por cada um de nós. Neemias, capítulo 5, do versículo 7 ao versículo 12, um texto que não foi nada fácil para Neemias escrever, mas creio que escrever foi muito mais fácil do que falar o que Neemias precisou falar nesse texto. Coisas importantes que Neemias vivenciou, que Neemias colocou no diário pessoal dele, que se tornou nesse texto bíblico sagrado e abençoado por Deus para nossas vidas. Temos há vários domingos estudado como reconstruir valores cristãos autênticos. Neemias é uma carta que fala, um livro que fala de reconstrução, não só de muros, não só de portas que estavam destruídas. Neemias fala de reconstrução, de valores verdadeiros. Neemias foi um homem que se importou com seus irmãos. Nessa noite, especificamente, nós queremos pensar: o que temos que reconstruir nessa noite? A reconstrução é: basta, quanto mais cedo, melhor. Olhando para o texto bíblico, acompanha comigo a leitura a partir do versículo 7. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: sois usurários, cada um para com seu irmão. E convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gentes, segundo nossas posses, e vós outra vez negociaríeis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que vocês fazem. Porventura não deviam andar no temor de nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo, demos de mão a esse empréstimo. Ele dá exemplo, ele mostra para eles como dar exemplo. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o 100º do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que exigistes deles. E termina a sua repreensão. Então responderam: restituir-lhes-emos e nada lhes pediremos, faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Neemias fala de se importar com pessoas. Hoje é um dia especial por ser Dia dos Pais, um dia em que nos importamos com os pais e fazemos várias homenagens a eles. Mas eu queria que você lembrasse que se importar com as pessoas é orar por elas. Sim, se importar com as pessoas é ir até onde elas estão, é visitá-las em suas dificuldades e em suas alegrias. Isso é se importar. Se importar com as pessoas é também fazer homenagens a elas, é dar presentes a elas, demonstração de carinho, dizer a elas o quanto elas são importantes para a gente. Se importar é fazer isso. Todavia, meus irmãos, para a gente refletir hoje, existe uma forma tão ou mais importante do que todas essas que eu falei. Se importar com as pessoas é falar a verdade a elas, nada além da verdade. É a mais importante forma de mostrar que se importa com elas, e por ser a mais importante, é a mais difícil de falar, difícil de ouvir na mesma proporção. Ela é mais importante, primeiro, porque ela é rara, porque ela está em raridade e em extinção hoje em dia, principalmente dentro das igrejas que confessam ou dizem confessar o nome de Cristo.
ela é uma coisa muito rara hoje em dia. Por quê? Porque não mais se quer rechaçar o pecado, não se quer mais fazer com que ele seja desaparecido do nosso meio. Mas o pecado, ele não pode ser tolerado, ele não pode ser silenciado. E um erro que se comete muitas vezes em nossa convivência cristã é achar que cada pessoa é responsável pelos seus atos e que nós não temos nada a ver com isso. Um cristão genuíno, ele jamais vai pensar assim. Neemias não pensou assim. Neemias foi durante 400 dias andando pelo deserto para chegar até os seus irmãos, e ele não tinha obrigação nenhuma de fazer isso. Mas ele vai e vai com todo o coração, porque ele sabia que o problema do seu irmão era também problema dele. O sofrimento do seu irmão também era sofrimento dele. E eu queria que você entendesse que o pecado do outro é também a sua responsabilidade na medida que ele se torna conhecido para você. Aquilo tem que cessar um dia, tem que ser dado um basta. Mas como é difícil fazer isso? É difícil admoestar, é difícil ser admoestado, porque ambas as condutas, elas doem, elas deixam feridas, elas deixam cicatrizes, mas acredite, meu irmão, esse é o método de Deus para você, esse é o método de Deus para mim: admoestação, exortação, dar um basta. Para Neemias, isso aqui não foi um parque de diversão. Para Neemias, esse momento em que ele estava vivendo não era uma brincadeira. Neemias estava diante de questões sérias, de irmãos que abusavam de outros irmãos, de judeus que exploravam seus irmãos que estavam enfraquecidos, que sofriam e que tinham que trabalhar no muro para reconstruir, não só o muro, mas reconstruir os sonhos que eles vivenciavam. Neemias, ele viu o que os judeus faziam com seus irmãos, ele ouviu o que os seus irmãos clamaram, pediram, e Neemias tinha que tomar uma iniciativa, ele tinha que tomar uma atitude. Deus não permitiu que ele participasse de tudo aquilo, que ele visse e ouvisse e permanecesse impotente, passivo e pensando que diante do erro alheio ele não tinha nada a ver com isso. Neemias vai até seus irmãos, ele procura os nobres, os causadores daquela discórdia, daquela exploração, e ao chegar a esses homens, Neemias os exorta. Só há um jeito, meus irmãos, de exortar alguém que você ama, só um jeito: dizendo a verdade, sem meias palavras, sem rodeios, sem melindres, sem negociação, exatamente como Neemias fez. Neemias fez isso, escreveu no diário dele e guardou. Se Deus permitiu que esse diário se tornasse conhecido, se tornasse num texto sagrado, é porque Deus espera, ou melhor, Deus determina que façamos a mesma coisa, ou seja, mais hora menos hora diga basta, e quanto mais cedo melhor. Mas só dizer, como veremos hoje, não é suficiente. Eu preciso perceber o que está acontecendo, dizer e apontar, mas também na sequência eu preciso aconselhar, porque só dizer não é suficiente. Eu preciso aconselhar, e o melhor conselho que tem é rasgar o coração, é compartilhar a nossa vida, compartilhar experiências, compartilhar erros, dizer às pessoas que nós erramos, gente, porque ser é muito melhor do que dizer. Ser, demonstrar, viver aquilo que nós falamos, aconselhar em detalhes, apontando o caminho, sendo sincero. E por fim, como veremos hoje, eu preciso solenizar esse momento, eu preciso marcar esse momento, fazer um voto diante de Deus, uma promessa diante de Deus, chegar para Deus e dizer: Deus, eu não quero mais ser assim, não quero mais fazer isso, ser mais ou menos ou totalmente como Davi foi no seu arrependimento no Salmo 51, especialmente no versículo 4, quando ele reconhece: Deus, contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista. Seguindo o exemplo de Neemias, como devemos fazer para dar um basta
nos erros e pecados nossos e dos outros. Vamos pensar juntos como Deus quer que nós demos um basta, um chega nesse tipo de comportamento que possa estar acontecendo. Primeiro, do versículo 7 ao versículo 8, exorte, mas também seja exortado. Exorte e seja exortável. Seja alguém que aponta, mas também que permita, quando alguém aponte isso no seu coração. Versículo 7 ao versículo 8 vai nos mostrar isso. Um segundo ponto, versículo 9 até o versículo 11. Depois que você exortou, ou que você foi exortado, aconselhe e seja aconselhável também. Tenha sempre um bom conselho nos seus lábios. E acima de tudo, seja um cristão aconselhável, que abre o coração, que recebe, e no final, versículo 12, nosso terceiro ponto para meditarmos: arrependa-se completamente, verdadeiramente, sem deixar qualquer tipo de brecha para que o inimigo possa utilizar. Olhando para o texto de Neemias e pensando em nossa vida hoje, milhares de anos depois que esses eventos se passaram, acredite, adversários contra a nossa vida, contra a nossa família, contra a nossa fé e nossa espiritualidade estão aos montes nos cercando em todos os lugares onde vamos, seja escola, trabalho, lugares de diversão e muitas vezes dentro da nossa própria casa, chegando pelos meios de telecomunicação. Os inimigos estão à nossa volta, liderados ou não pelo inimigo, mas o que é importante você lembrar: o cristão verdadeiro não pode ser autofágico. Autofágico é aquele que procura destruir a si próprio, aquele que destrói a própria família, destrói a própria igreja, é aquele que não precisa de inimigo de fora para dentro, porque ele já provoca a destruição de dentro para fora. Como igreja, como família, nossa responsabilidade é caminharmos juntos. Quando você errar, imediatamente clame pelo perdão a Deus. Volte seu coração para Deus. Eu não digo se, eu digo quando, porque isso acontece e acontecerá na minha e na sua vida, porque seres humanos como somos, nós somos falhos, cheios de defeito. Quando errar, clame, mas quando você vir o erro alheio, com amor, chame a pessoa, sem qualquer outra pretensão, sem segundas intenções, e aconselhe, e exorte, e fale, e ofereça ajuda para o caminhar dessa pessoa. O mal não pode vencer. Grandes homens já disseram que o mal sempre vence quando nós nos calamos. O mal sempre vai ser vitorioso quando nós não nos posicionarmos diante de problemas que acontecem conosco e com os outros. Portanto, hoje seja o primeiro a dizer: basta. E quanto mais cedo, gente, melhor. Como dar um basta aos erros e aos pecados? Vamos pensar num primeiro ponto para a gente meditar, versículo 7 ao versículo 8. Acompanha comigo na leitura, mais uma vez, por favor. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres, os magistrados, e lhes disse: vocês são usurários ou exploradores, que ele vai dizer que eles são, cada um para com o seu irmão. E convoquei contra eles um grande ajuntamento. Neemias precisava de testemunha. E disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos que foram vendidos a gentes, segundo nossas posses. Ele quer dizer, nós demos o melhor para resgatar nossos irmãos. E vocês outra vez estão negociando vossos irmãos para que sejam vendidos a nós. Mas que absurdo é isso, Neemias está dizendo. Exorte e seja exortado, ou vou inventar uma palavra, seja exortável, porque a vida nossa, gente, é vivida em mão dupla. Ninguém que você conhece sabe todas as coisas, e você também não sabe todas. Ninguém que você conhece é dono da verdade, e você também não é dono da verdade. Aqueles provérbios específicos de rede social: ninguém é velho demais que não possa aprender, ninguém é novo demais que não possa ensinar e ser usado por Deus.
Eu queria que você entendesse, olhando para essa palavra, que você precisa ter um coração duplo, um coração ensinador e um coração ensinável, um coração corretor e um coração corrigível, ou um coração exortador e um coração exortável. Um cristão precisa ter essas duas posições na vida. Neemias exortou, aliás, a Bíblia, ela é repleta de exemplos de exortação dada por Deus, como ordem, nunca como pedido, nunca como conselho. O autor aos Hebreus, ele diz no capítulo 3, versículo 13, que é algo lindo, ele fala: antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, basta, quando você vir o erro, exorte, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vocês se endureça pelo engano do pecado. Erro prolongado gera endurecimento no coração, erro prolongado praticado endurece o couro, endurece o coração, e a pessoa começa a achar o certo, o errado verdadeiro, começa a achar o pecado gostoso, começa a achar no pecado tipos de prazer e não mais enxerga, ele fica cego para as verdades da palavra de Deus. E ele fala: faça isso todo dia. Ontem tivemos o privilégio de entender, gente, que é hoje que eu tenho que amar, é hoje que eu tenho que falar, é hoje que eu tenho que respeitar. Eu não tenho que esperar o amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. Paulo, quando ele pensava sobre esse mesmo tema que o autor aos Hebreus pensa, Paulo dizia que o crente verdadeiro, ele é confiável, ele tem capacidade para exortar, ele tem esse dever e essa responsabilidade, mesmo diante de problemas complexos. Ele diz em Romanos, capítulo 15, versículo 14, ele fala assim: certo estou, meus irmãos, de que vocês estão possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento e, mais importante, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Exortação é uma obrigação de todo cristão. Não é obrigação de líderes espirituais, não é obrigação de pais, não é obrigação de professores. Exortação é obrigação de todo cristão. Viu o erro, diga: basta, quanto mais cedo melhor fazermos isso. Paulo, ele confiava no crente, mas quando precisava, ele fazia isso pessoalmente. E olha que nós estamos falando de Paulo, grande apóstolo de Jesus, homem dotado de uma inteligência muito acima da média e também de uma vida devocional, uma piedade extrema diante de Deus. Mas quando precisava, Paulo ia até as pessoas. Em Atos capítulo 20, versículo 31, Paulo faz um desabafo, um testemunho falando daquele povo, e ele diz, em meio às frases dele, ele comenta: por 3 anos, noite e dia, eu exortei com lágrimas. Ele chorou por amor àquelas pessoas, ele abriu o coração dizendo: gente, basta, não continua nesse caminho. Você precisa ser um crente exortador e um crente exortável. Essa palavra não é tão comum, a gente não usa tanto em nosso vocabulário, e às vezes você fica pensando: o que significa então exortação? Vamos olhar o dicionário pode nos ajudar muito a entender essa palavra. É um substantivo feminino, que significa encorajar, estimular, incitar, dar um conselho ou fazer uma advertência. Exortação é uma palavra de cunho positivo, é uma palavra que visa sempre elevar ao nosso irmão e não rebaixá-lo e humilhá-lo. Neemias, ele fez isso, mas ele fazia com amor e fazia com transparência. Olhando para o texto bíblico, à medida que fizemos a leitura, Neemias, ele repreendeu os nobres, aqueles mesmos do capítulo 3, que não queriam trabalhar, que se opunham à obra, que falavam mal e que faziam de tudo para que aquela obra não prosseguisse. Neemias repreende eles. Neemias chama a atenção, no final do versículo 7 ele fala: e convoquei contra eles um grande ajuntamento. Homem sábio, o que é para ser exortado tem que ser feito publicamente. Isso exige solenidade, isso exige muita realidade.
Você está diante de um pai que está errando com o filho, exorte-o, chame a atenção dele, mas não faça isso sozinho. Pessoas têm o péssimo defeito de gostarem de serem vitimizadas, distorcerem palavras, particularmente palavras exortativas. Quando for exortar, encorajar alguém, tenha alguma testemunha junto, tenha alguém junto para dar força àquele conselho, àquela exortação, e acima de tudo, para que a sua palavra seja confirmada e nunca distorcida. Como é triste no meio cristão isso, gente. A gente viveu um cabresto que não pode sequer conversar pessoalmente com o irmão, com uma irmã, com medo do que vai virar depois, com medo dele trazer um gravador dentro do bolso e depois editar o que você falou e complicar a sua vida. E eu profissionalmente, como a gente tem que ficar lidando com isso o tempo todo? Você conversa com alguém do meio de imprensa e você já sabe que ele está fazendo perguntas direcionadas para editar depois e colocar isso ao grande público. Mas na vida cristã não pode ser assim. Exorte, seja sábio como foi Neemias. Era contra os judeus que eles pecavam, então os judeus têm que fazer parte, têm que saber o que está acontecendo, têm que perceber a transparência daquele ato. Mas eu vou um pouco além. Trate seu irmão como um verdadeiro irmão trata outro irmão. Nós não somos inimigos uns dos outros, nós somos irmãos. Um pai não é inimigo de um filho, um pai exorta um filho, um pai corrige um filho, às vezes sobre vara, sobre um castigo físico, e no dia seguinte a vida continua normal, horas depois a vida continua normal, é o mesmo amor, é o mesmo sorriso, nada mudou, gente, porque pai ama um filho, irmão tem que amar irmão, irmão exorta, terminou a exortação, nós oramos, a vida continua exatamente igual, sem ódio, sem mágoa. Neemias, ele abre o coração e diz para aquele povo: isso não está certo que vocês estão fazendo. Ele exorta: irmãos da fé não são oponentes uns dos outros, nós nos completamos dentro do corpo de Cristo, cada um de nós tem a sua função. Então eu digo para você, meu irmão, exortem-se amorosamente, não espere que outro faça, não atribua essa responsabilidade a outra pessoa, exorte, faça isso com amor. Irmãos, exortem o seu pastor quando vocês perceberem que o seu pastor não está de acordo com o que Deus determina, se não está amando de maneira adequada, não está falando de maneira adequada, não está vivendo de maneira adequada. Exortem meus filhos. Vocês têm não só essa liberdade, mas esse dever de ajudar-me na criação e no crescimento deles. Mas além de exortar, permitam que outras pessoas exortem os seus filhos também. Saiam da defensiva, saiam do comportamento típico de galinha quando ela está lá cuidando dos ovinhos dela, a galinha choca, que vem para cima de qualquer um que faz uma menção do seu filho. Pensa nisso, Deus pode estar usando pessoas para te ajudar na educação de quem é precioso, e você está lidando com isso como se fosse um oponente, e não permitindo que o ensino viesse. Exorte na sua casa, exorte na mesa durante as refeições, exorte no sofá, exorte na cama, ao deitar, ao levantar, exorte diante de uma grande lagoa, de um parque público, de um passeio. Não importa, você viu o erro, diga basta, quanto mais cedo melhor. Não deixe ele crescer, mas para você exortar, para você falar, para a gente ter esse comportamento, nós precisamos também saber ouvir. Saber que nós não somos donos da verdade, que nós falhamos, que nós erramos, que nós julgamos de maneira equivocada as pessoas também, e nós somos vulneráveis a sermos exortados. Então, quando isso acontecer na sua vida, tenha um coração que sabe ouvir e agradecer. Em minha vida militar, em minha formação na academia, a gente aprendeu isso aqui da maneira mais dura possível. Quando cometíamos alguma falha disciplinar e um superior hierárquico detectava a falha disciplinar, o que nos era mais precioso era o final de semana com a nossa família, já que ficávamos internos dentro da Serra da Cantareira em São Paulo.
Como nós desejávamos a sexta-feira depois do almoço para pegar a nossa mochila e correr para casa, para a nossa família. Mas quando algo de errado acontecia, o superior detectava e nós éramos punidos, nós perdíamos ou um dia, ou dois, ou o final de semana inteiro. Ficávamos dentro do quartel, vendo nossos amigos irem para casa, sorrindo, feliz. Esse é o processo de formação militar. Difícil, mas o mais difícil não era isso. O mais difícil era quando o superior nos tirava o final de semana por alguma falha, por alguma transgressão disciplinar. No meu tempo, na minha turma, a gente tinha que vir para o superior e dizer para ele: muito obrigado, Senhor. A gente tinha que agradecer aquela pessoa que nos corrigiu e nos tomou a liberdade que tanto queríamos no final de semana. Gente, que processo difícil. E a gente não consegue fazer isso com Deus, quando Deus nos chama a atenção, quando Deus nos tira de um emprego que não está enaltecendo o nome dEle, quando Deus nos tira de alguma situação que não está abençoando a vida de pessoas. Como é difícil aprender a ouvir e ao final agradecer, dizer: Deus, obrigado, porque é esse processo que o Senhor está fazendo comigo. Neemias sabia disso. Neemias vira para aquelas pessoas e diz mais ou menos isso: gente, não é certo usar pessoas e amar coisas, não. Ame pessoas e use coisas para isso. Não é certo você explorar o sofrimento do seu irmão de jeito nenhum. Exorte a você mesmo. O espelho é seu grande aliado. Você não tem como mentir para o espelho. Quando está você e ele, não há mentira que se sustente. Olhe para o espelho e exorte a você mesmo. Faça como o salmista, no Salmo 42, converse com sua alma, abra sua alma e diga o que está acontecendo. O espelho pode ser o nosso maior exortador. Encare o espelho com coragem. Mostre a ele, diga a ele como anda a sua vida. Exortar e ficar por isso mesmo também não vai resolver o problema. Viu a situação, chamou a atenção, exortou. Existe um segundo passo que você precisa tomar. E que passo é esse? Versículo 9 ao versículo 11. Aconselhe, mas também seja aconselhado. Diga que o erro existe e agora aponte o caminho para a pessoa seguir. Versículo 9 até o versículo 11, exatamente o que Neemias fez. Então se calaram e não acharam o que responder. O que eles poderiam responder diante de uma exortação dessa que ele falou? Porventura, disse mais: não é bom o que vocês fazem. Porventura, não deviam andar no temor do Senhor Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Neemias abre o coração e diz: eu, os meus homens também, demos dinheiro emprestado, trigo, demos de mão a esse empréstimo, fizemos de coração, não explorando. E no versículo 11, restituí-lhes hoje, vos peço. Eu não mando não, eu peço as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o 100º do dinheiro, do trigo, do vinho, do azeite, que exigistes dele. Neemias vira para eles e fala: ouça o meu conselho. E para Neemias fazer isso, Neemias tinha que ser o próprio sermão. E eu quero te dizer essa noite: seja você também o seu próprio sermão. Tenha sempre um bom conselho para dar, e o bom conselho é: se fosse comigo eu faria assim, assim, assado, ou melhor. Quando aconteceu comigo algo igual, semelhante ou pior do que isso, eu agi assim, assim, assado com Deus, e Deus me abençoou, Deus me consolou, Deus trabalhou no meu coração. E Paulo fala em 2 Coríntios 1,4, que Deus trabalha e consola o nosso coração, para que a gente possa consolar os outros também. Quer ver um bom conselho? Mostre na Bíblia o que a pessoa deve fazer, não o que ela quer fazer. É o que Neemias faz. Eles não queriam pegar e devolver o dinheiro, a comida para os irmãos, não queriam, eles não queriam deixar de explorar, era o lucro deles, eles viviam com isso, eles dependiam disso economicamente. Mas Neemias vira para eles e fala:
isso não é bom. Mas ele não para por aí. Ele diz, não é bom, mas ele completa, dizendo para eles, sabe o que vocês têm que fazer? Andem no temor do Senhor, porque quem anda no temor do Senhor se importa com pessoas. Quem anda no temor do Senhor é sábio, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e Provérbios vai nos dizer isso escancaradamente. Quem anda no temor do Senhor faz coisas pelas pessoas. Quem anda no temor do Senhor deixa de fazer coisas pelas pessoas. Olha o que é bom para as pessoas e não para si. Quem anda no temor do Senhor nunca diz os incomodados é que devem mudar, como vimos semana passada. Quem anda no temor do Senhor diz, eu vou mudar para não provocar escândalo no meu irmão. Aconselha com sinceridade, sem segundas intenções. Ele não faz nada por interesses pessoais, interesses vingativos. Ele diz o que deve fazer, mas no versículo 10 dá uma lição fundamental. Ele exorta, aconselha, diz o que fazer, mas no versículo 10 ele diz, também eu, meus irmãos, os que trabalham comigo, lhes demos dinheiro emprestado. Ele diz, eu sou o primeiro a fazer. Quando você vai dar um conselho, seja o primeiro a ter uma atitude. Que as suas palavras, gente, só confirmem os seus atos. Que você seja o seu sermão, onde quer que você esteja. Fale, mas fale com sinceridade. Foi assim que aconteceu comigo. Deu certo o que eu fiz, a forma que isso trabalhou no meu coração. Sabe por quê? Porque eu entreguei a Deus, gente. Onde Deus está, tudo dá certo, não tem como. Tenha um comportamento de aconselhar e dizer às pessoas, faça o que eu falo. Mas acima de tudo, faça o que eu faço. Use como eu lhe dei. Você quer aconselhar uma pessoa a orar? Aconselhe alguém a orar, orando. Aconselhe alguém a dar, a doar, doando, a amar, amando. Aconselhe a respeitar, respeitando, a adorar, pais. Quer que o seu filho seja um adorador? Adore, pai. Adore com todo o teu coração, adore com toda a sua vida. Se entregue para Deus de maneira que o seu filho olhe para você e veja um espelho que ele tem que seguir. Você quer aprender a louvar? Você quer ensinar a louvar? Então louve. Você quer ensinar a servir? Então sirva. Aconselhe vivendo. Aconselhar não é mandar, aconselhar é pedir. Versículo 11, Neemias diz, restitui-lhes hoje, eu peço para vocês. Aconselhamento você não manda, afinal de contas somos seres individuais. Cada um toma um destino, um rumo na vida. Mas quando você pede com amor, aconselha com amor, gente, um aconselhamento feito com amor, ele é irrecusável, ele é indiscutível. Neemias sabia disso. O único interesse desse homem, como a gente tem que aprender com Neemias, era só um, fazer cessar o erro. Imitem Neemias essa noite e digam, basta. E quanto mais cedo fizer isso, melhor. Neemias ele fala para aquele povo, exatamente o que aquele povo precisava ouvir, e não o que aquele povo queria ouvir. Quem fala para as pessoas o que elas querem ouvir é falso profeta. Quem fala para as pessoas o que afaga o coração, porque isso dá amizade, dá retorno, dá alguma garantia, isso é falso profeta, isso é um ser do mal utilizado pelo diabo e não utilizado por Deus. Homens de Deus, cristãos verdadeiros, eles vão dizer sim, seja para o marido, seja para a esposa, seja para o namorado, seja para o pai, seja para o filho, não importa para quem, seja para o teu chefe, seja para o teu subordinado, você vai dizer para ele, basta, dê um basta com isso, reflita, pense melhor sobre essa questão. Neemias, ele teve esse coração, tão ou mais importante, gente, do que dar conselhos, é sermos aconselháveis, ou melhor, sermos pessoas abertas para ouvirmos bons conselhos. E bons conselhos, aliás, os melhores conselhos, eles virão de pessoas que você menos espera na sua vida. No Salmo 1, versículo 1,
o salmista diz que é muito feliz quem não anda segundo os conselhos dos ímpios. Por quê? Porque ímpios dão maus conselhos. Mas o que não diz no Salmo é que tipo de conselho eu não devo ouvir de uma pessoa ímpia. Nunca ouça os maus conselhos de pessoas más, mas pessoas más também dão bons conselhos. Você nunca esperava, e quantas vezes na sua vida você tomou a decisão sábia, acertada, e você foi abençoado por um conselho dado por uma pessoa ímpia que não conhece, que não ama a Deus. De onde você menos espera, grandes conselhos podem ser dados. Uma criança pode ensinar a você muito mais do que um PhD de formação que você tem. Um idoso analfabeto pode ensinar a você muito mais que os anos de academia e faculdade que você viveu. Uma pessoa carpindo uma roça pode te dar um conselho que transforma a tua vida. E uma pessoa que sequer tem o conhecimento de Deus. Quantos de nós, gente, somos abençoados ou fomos abençoados por conselhos bons, dados por pessoas que não amam a Deus, pessoas que são ímpias? Acredite, Deus usa tudo e todos a favor daqueles que Ele ama. E se Deus te ama, Ele vai mover um mundo para fazer você andar mais perto dEle. Ele vai usar pessoas, circunstâncias, para que você ande conforme Deus determina e espera que você ande. Um bom conselho, ele é aquele que está alinhado com a palavra de Deus. É aquele conselho que diz exatamente o que a Bíblia diz, não o que a gente quer, não o que a gente acha. O bom conselho, ou melhor, um excelente conselho a ser dado para cada um de nós essa noite é: reconstrua. Reconstrua valores cristãos fundamentais. Olha para trás, vê a ponta que ficou solta, vê a parede que não foi terminada, veja o que ficou para trás que não foi concluído e encha de coragem e vá lá e resolva essa situação. Neemias fala para ele: gente, conserta isso. Não faz isso com os seus irmãos estão sofrendo, estão clamando, e o clamor deles chegou a Neemias, porque o clamor deles chegou a Deus. Exorte, mas seja exortável. Aconselhe, mas seja aconselhável. E por fim, versículo 12: arrependa-se completamente, sem deixar vácuo, sem deixar brecha. Arrepender é exatamente olhar para trás e abandonar os erros, não olhar para trás e abandonar pessoas. Olha o que Neemias explica: então responderam eles: restituir-lhes-emos e nada lhes pediremos, faremos assim como você diz. Então Neemias chamou os sacerdotes e fez com que eles jurassem que fariam segundo prometeram. A primeira marca de um arrependimento verdadeiro é o desejo de voltar e consertar o que ficou para trás. É consertar o que gerou consequências. Isso é um arrependimento verdadeiro. Arrependimento liberta, gente. O perdão, ele não liberta quem pede, ou melhor, não liberta quem você pede, ele liberta exatamente quem está clamando por aquilo. Perdão tira de nós um fardo pesado demais, que sozinho nós não aguentaremos carregar, mas hora menos hora eles trarão consequência em nossa vida. Eu e vocês, todos nós temos duas coisas muito claras na nossa vida, todos nós, duas coisas que marcam a vida de cada um de nós. Quais são? A consciência e o travesseiro. Quando Neemias falou isso a esses homens, a consciência deles não permitia mais que eles colocassem a cabeça no travesseiro, sem tomar uma decisão de amor pelos seus irmãos. Ambos se encontram, consciência e travesseiro. Se não todo dia, um dia isso acontece. Minha esposa visitou um presídio, e ela vinha falando a respeito do que ela viu, do quanto ela ficou impactada, porque tem pessoas muito especiais que a gente conhece lá nesse lugar, e à medida que a gente conversava, eu disse isso a ela:
O problema não é hoje, é quando a idade chegar e a pessoa começar a lembrar de tudo que fez na vida, e se não pediu perdão a Deus, se não apagou isso da vida, a consciência vai cobrar um preço tão alto dessa pessoa. Está aí o alcoolismo, está aí o vício nas drogas mais pesadas e ilícitas, está aí as cordas amarradas em árvores, os suicídios, os remédios tarja preta, está aí os psiquiatras, para provar exatamente isso que acontece com a vida das pessoas. Consciência e travesseiro têm que viver em paz. Quando eles estão em guerra, só o arrependimento pode selar a paz entre ambos. Você que me ouve, se tem um motivo que você precisa se arrepender, não perca mais tempo. Abra teu coração e clame pelo perdão de Deus. Tire esse fardo do seu ombro e tenha a sua vida livre e leve diante de Deus. Não confunda arrependimento com esquecimento. Arrependimento não é sinônimo de esquecimento. Arrependimento é sinônimo de lembrar e ter paz quando você lembra. Arrependimento não tira de nós muitas lembranças, mas dá a nós uma paz quando a lembrança vem ao nosso coração. Ezequiel 36, 31, ele diz assim: por acaso você teve nojo do seu pecado? Por quê? Porque você lembra dos seus pecados, seus maus caminhos, e dos seus feitos que não foram bons, e vocês sentem nojo por isso. Quando você lembrar do teu pecado no passado, não importa quantos anos se passaram de lá até aqui, e você sentir nojo, tristeza por aquilo, agradece a Deus por isso. Não reclame diante de Deus, porque Deus está te dando o privilégio de lembrar, de não esquecer daquilo que você fez na sua vida, porque Deus sabe que esse método educativo funciona. Você lembra, sente nojo e não faz outra vez. Você não cai outra vez no mesmo erro. Deus conhece, gente, como fazer isso na nossa vida, como trabalhar isso em nosso coração. Agradeça a Deus por Ele te fazer lembrar de não esquecer. Esquecer dos nossos erros é mais ou menos o que Paulo certa vez disse, da pessoa se sentir de pé. O erro passou, eu não me lembro mais, não lembro da consequência dele, então eu me sinto em pé. E Paulo diz, em 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 7, a segunda parte dele, ele fala assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. E se você lembrar de erros do passado, você não vai se sentir em pé, você não vai ser um orgulhoso, você não vai olhar para o seu irmão e achar que o erro do seu irmão é gigantesco, porque você vai sempre saber que existe um espinho na sua carne também, que existe um cisco, uma trave dentro do seu olho, e você vai olhar para o teu irmão com a mesma misericórdia que Deus olhou para você e trabalhou isso na sua vida. Arrependimento exige um ato solene. Neemias diz, final do versículo 12: chamei os sacerdotes e fiz eles jurarem que fariam segundo eles falaram que fariam. Não é só de boca, tem que ter uma atitude. É mais ou menos quando a pessoa entrega a vida para Cristo e alguns levantam a mão direita, outros vêm à frente, outros se colocam de joelho, outros choram copiosamente. Isso nada mais é do que solenizar um ato que se sente no coração, gente. E quando a gente sente vergonha do que fez, a vergonha nos faz prometer. Quando a gente sente vergonha, a gente vota, a gente promete, a gente diz para Deus: isso não vai mais acontecer, Deus, eu não quero mais fazer isso, Deus me perdoa, Pai, por isso que fiz e não quero mais fazer. Gente, votar funciona, mas tome cuidado, o que você prometer, cumpra, o que você votar, faça valer, faça um voto, honre ele com todas as suas forças. Prometeu algo a alguém, lute para isso, não abra mão, cumpra, porque quebrar uma promessa para alguém que você ama pode ter um efeito devastador na vida de uma pessoa. Credibilidade, meus irmãos, só se perde uma vez. Credibilidade, você não tem como mais voltar atrás e resgatá-la.
Por isso Deus diz: não faça votos, mas se fizer, cumpra. Honre o voto que você fez diante de Deus. Hoje é dia dos pais. Eu desafio você a virar para o teu filho, um desafio para mim mesmo, e fazer um voto para ele. Fala: filho, a partir de hoje, eu quero prometer a você que eu quero ser um pai melhor para você. Eu quero prometer para você que eu buscarei com todas as forças ser um pai presente. Eu prometo para você que eu vou parar com certos hábitos que magoam e que ferem o seu coração. Eu prometo para você que hoje eu quero ser um pai melhor. E quando você prometer isso, dê a liberdade a ele, para ele cobrar olhando nos teus olhos, no fundo dos teus olhos, e dizer para você: você não cumpriu o que você prometeu. Isso é solenizar arrependimento. Isso é abrir o coração. Isso é dizer para o filho: filho, essa é minha senha de WhatsApp. Aí, olha a hora que você quiser, filho. Essa é minha senha de internet. Fique livre para olhar tudo que eu acesso na internet, filho. Pode olhar. Coloque algum alarme lá que mostre para o teu filho quando você entra num site que não deveria ter entrado. Gente, isso é arrependimento verdadeiro. Isso é não querer errar. Isso é não querer ficar escondido atrás do pecado. Isso é ter a pessoa que você mais ama do teu lado, confiando em você. Os nobres se arrependeram quando disseram: vamos restituir tudo o que nós erramos. Eles disseram: nós vamos consertar o que ficou para trás. E você? O que você tem que consertar hoje? O que você precisa diante de Deus reconstruir nessa noite? Você tem coragem de prometer diante de Deus que não vai cometer esse ou aquele erro mais? Você tem coragem de virar para Deus e solenemente dizer: Pai, eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais viver assim. Eu te estimulo, tenha coragem, meu irmão, e diga: basta. E quanto mais cedo, melhor. Neemias tem tanto a nos ensinar, tantas lições fundamentais que marcam a nossa vida. Nós vivemos no mundo cercados de erros, cercados de pecados, pecados nossos, pecados dos outros, e nós somos chamados a tomar uma atitude, gente, todos os dias da nossa vida. A primeira delas é nos arrependermos tão imediatamente quanto possível quando nós errarmos e tomarmos uma atitude equivocada. E a segunda é, diante do erro alheio, nós chamarmos a atenção, exortando, aconselhando e chamando a pessoa a um arrependimento verdadeiro. Mas antes de você abrir sua boca, abra teu coração. Não se esqueça de tudo que você for fazer e falar, faça por amor, faça por Deus na vida da pessoa. Antes de abrir a sua boca, abra seu coração, exorte com amor, aconselhe com sinceridade, mas arrependa-se verdadeiramente dos seus erros. Olhe para Jesus, Ele é o nosso maior exemplo de tudo isso que nós falamos, muito mais do que Neemias. Jesus exortou, e quantas vezes Ele teve que fazer isso? Muitas vezes a mesma pessoa Ele teve que fazer isso. Ele aconselhou, e quando precisou dar o exemplo, Ele deu o maior de todos possíveis e imagináveis, quando Ele morre na cruz por cada um dos nossos pecados. Eu termino perguntando a você: e como andam os seus pecados? Seus pecados têm incomodado a sua consciência? Hoje, exatamente hoje, é dia de você colocar eles ao pé da cruz de Cristo. Exatamente hoje é dia de você clamar pelo perdão que só Deus pode dar. É isso que você quer? Se for, diga para você mesmo: basta. E quanto mais cedo, melhor. Amém? Feche teus olhos, baixe tua cabeça. Enquanto você ouve o que será tocado, essa primeira estrofe desse hino, eu convido você a fazer uma autoanálise diante de Deus.
Eu convido você individualmente, independente da sua idade, independente do tempo que você tem com Deus, independente de como anda a sua vida, eu te convido a examinar a você mesmo agora. E diante de Jesus Cristo, diante dessa palavra que você ouviu, com toda a sinceridade do mundo, porque é para Deus que você está dizendo, abrir o teu coração para Ele, pedir perdão por aquele pecado que tira e que rouba a tua consciência e o teu sono tranquilo, pedir a Deus para derramar misericórdia sobre a tua vida e te purificar definitivamente de todo pecado, e quando você lembrar dele, sentir paz, porque Jesus, Ele é a nossa paz, Ele veio ao mundo para nos dar a paz, não como o mundo a dá. Por isso, não turbe o vosso coração, credes em Deus nesse momento em que você coloca seu coração diante dEle. Ore ao Senhor, exorte e seja exortável, aconselhe e seja aconselhável, e arrependa-se verdadeiramente diante de Deus. Deus, com toda sinceridade, ó Deus, e reverência, diante da Tua santa presença, Pai, nós te agradecemos por ferir o nosso coração, por rasgar, ó Deus, a nossa alma, Pai, e não deixar oculto, Pai, nada que nos afasta de Ti, e pedimos agora a Tua misericórdia, o Teu amor e o Teu perdão, Deus. Perdoe a mim, Pai, pelos meus erros, pelo que penso, pelo que falo, pelo que faço, ó Deus, que não agrada ao Teu coração, e peço isso com sinceridade, Deus. Perdoe, Deus, meus filhos, perdoe meus irmãos queridos, ó Pai, que hoje colocam-se diante do Senhor com toda a humildade, clamando pelo Teu perdão e pela Tua misericórdia. Que hoje, Deus, no dia que se chama hoje, haja transformação da nossa vida, que a sua exortação surta efeito em nós, que o teu conselho, Deus, nos transforme e que haja um arrependimento completo nas nossas vidas. E assim, Deus, guarda nossos passos, guia-nos durante essa semana que o Senhor nos presenteará e ajude-nos, ó Deus, a andarmos na sua luz, honrando e dignificando o teu nome, porque o Senhor morreu na cruz por cada um de nós, e por isso nós agradecemos, nós reconhecemos e clamamos em nome de Jesus. Amém, amém.